Olá pessoal, eu sou o autor de A Lenda de Alone. Hoje irei lhes contar de forma resumida toda a história da Jane, uma dos 7 guerreiros lendários e uma das personagens mais interessantes da trama. Caso você ainda não tenha chegado no capítulo em que ela aparece, poderá receber alguns spoilers sobre sua origem e batalhas. Mas se você não liga para isso, vamos lá. Jane é descendente do extinto clã dos curandeiros, um grupo que foi dizimado há mais de 200 anos após ser acusado de bruxaria por causa de Verdona, que de fato era uma bruxa. No entanto, ela era uma exceção. A grande maioria do clã era formada por pessoas comuns, que possuíam um vasto conhecimento sobre plantas e sobre as forças da natureza. Eles utilizavam esse saber para a confecção de remédios quase milagrosos e também de venenos extremamente eficazes. Por medo e ignorância, o clã foi perseguido e praticamente exterminado. Os tataravós de Jane estiveram entre as poucas famílias que conseguiram fugir do ataque. Levando consigo o conhecimento ancestral, passaram esses ensinamentos de geração em geração, mantendo viva a tradição dos curandeiros em segredo. Com o tempo, esse legado chegou até Jane. De sua mãe, ela recebeu o grande livro do clã, que continha tudo sobre a medicina dos curandeiros, além dos conhecimentos sobre as forças da natureza e como utilizá-las. Jane estudou profundamente o livro e, ainda jovem, já honrava seus ancestrais, mantendo vivo o legado que quase foi apagado da história. A mãe de Jane era descendente do clã dos curandeiros e foi quem lhe transmitiu o conhecimento ancestral e o grande livro da linhagem. Seu pai, por outro lado, era um guerreiro e a treinou no estilo de luta com espada. Assim, Jane cresceu, combinando os ensinamentos dos curandeiros com a habilidade de uma guerreira. Mas um dia, sua mãe foi capturada e acusada de bruxaria. Ela foi condenada à morte na fogueira. A perda fez Jane temer usar novamente suas habilidades. Com receio de ter o mesmo destino, ela passou a escondê-las. Mas graças ao incentivo de seu pai, encontrou coragem para agir outra vez. Quando uma senhora idosa adoeceu gravemente, Jane decidiu ajudá-la. Utilizando os conhecimentos do clã, conseguiu tratá-la e salvá-la. A partir disso, embora o preconceito ainda existisse, também surgiram aqueles que passaram a admirá-la. Anos depois, já mais madura, Jane enfrentou sua primeira guerra. Nela, tornou-se uma das grandes surpresas do campo de batalha, destacando-se não apenas por sua habilidade com a espada, mas também por sua benevolência. Ela tratava os ferimentos dos inimigos que ela mesma derrotava, deixando muitos confusos diante de tal compaixão. Cristã devota, Jane sempre pedia a Deus que lhe concedesse a chance de salvar até mesmo aqueles que se levantavam contra ela. Foi nessa mesma guerra que conheceu Ryubi. Ele havia quebrado o braço ao enfrentar um tigre enviado por terroristas com o objetivo de assassinar alguém importante para o desfecho do conflito. Jane cuidou de seus ferimentos, sem imaginar que no futuro, Ryubi se tornaria a pessoa mais importante de sua vida. Ao fim da guerra, a grande anciã a escolheu para integrar os novos 7 guerreiros lendários, reconhecendo tanto sua excelência em batalha, quanto sua piedade e suas habilidades como curandeira. Um dia histórico, não apenas para Jane, mas para a honra do clã dos curandeiros. Já como guerreira lendária, Jane ainda enfrentava algum preconceito por causa de sua linhagem. O mais resistente era Enlock, que em diversas ocasiões a chamou de bruxa. Ainda assim, ela nunca esteve sozinha. Ryubi, também sagrado como um dos guerreiros lendários, sempre a defendia. Com o tempo, os dois se aproximaram cada vez mais, até que seus corações finalmente se uniram, formando um dos casais mais marcantes da obra. Jane, com sua personalidade gentil e compassiva, e Ryubi, com seu ânimo contagiante e senso de humor. Após Enlock tomar o trono de Driscoll e iniciar a Guerra dos 11 Anos, Jane, ao lado dos demais guerreiros lendários, Ryubi, Yoma e Okta, posicionaram-se contra Goromin. Ainda assim, todos sabiam que naquele momento, nem mesmo eles seriam capazes de derrotar o reino. Isso começou a mudar quando surgiu a ideia de uma aliança entre os outros 4 grandes reinos. Jane e os demais guerreiros lendários decidiram apoiar a causa e se uniram ao grupo de Alone e Sonzo. Desde o início, Jane admirou a determinação de Alone, mesmo reconhecendo sua sede de vingança. Via nele força, mas também uma dor que precisava ser guiada. Durante o tempo em que caminharam juntos, Jane conquistou rapidamente os jovens do grupo com sua gentileza e maturidade. Ainda assim, foi com Sora que criou a conexão mais profunda. Sora detestava lutar e causar qualquer tipo de dor a quem quer que fosse. E de alguma forma, aquilo lembrava Jane de si mesma, da parte que preferia curar em vez de ferir. Com a aliança firmada entre os 4 grandes reinos, um novo problema surgiu. Enlock reuniu um grupo de elite para roubar os fragmentos do mapa de Lost Darkus, espalhados entre os reinos. Foi então que a verdade veio à tona. Enlock era o escolhido para se tornar o novo representante da Estrela da Catástrofe. Junto dessa revelação, outra ferida antiga foi reaberta. Jane contou que a primeira escolhida pela Estrela havia sido Verdona, a mesma cuja queda resultou na condenação do clã dos curandeiros. Ao ouvir o nome de Verdona, Jane sentiu o peso da história sobre seus ombros. Havia vergonha, não por seu clã, mas pela mancha que aquela mulher deixara. Havia também uma raiva silenciosa, contida ao longo de gerações, e saber que Enlock seria o novo escolhido da catástrofe apenas aprofundou essa ferida. O grupo então se dividiu para enfrentar os 7 guerreiros das sombras e proteger os fragmentos do mapa. Jane, Ryubi, Alone e Sora retornaram para Gandenia. Foi a própria Jane quem pediu que Sora fosse com ela, pois desejava lhe oferecer um treinamento especial. Durante o caminho, Sora se mostrou admirada com a serenidade e a habilidade médica de Jane.
A guerreira lendária ensinou que antes de tratar um ferimento, é preciso respeitar a dor e o medo de quem sofre. Explicou também sobre as forças da natureza, o equilíbrio entre vida e destruição, e o uso correto das ervas medicinais. Jenny entregou a Sora um unguento de ervas capaz de aliviar dores intensas, dizendo que aquilo ainda lhe seria útil no momento certo. Além disso, confiou à jovem seu valioso livro do clã, incentivando-a a ler e compreender o verdadeiro propósito daquele conhecimento. Mais do que técnicas, Jane ofereceu acolhimento. Ela ajudou Sora a enfrentar o trauma de não ter conseguido evitar a morte de um inimigo em uma batalha passada. Com palavras firmes e gentis, a encorajou a continuar lutando, não para ferir, mas para impedir que mais dor fosse espalhada pelo mundo. O legado dos curandeiros agora estava nas mãos de Sora. Em Gandênia, Jane passou a perceber a proximidade crescente entre Sora e Alone. Nos pequenos gestos e olhares, ela via algo especial surgindo e, em silêncio, torcia para que os dois ficassem juntos. Em uma conversa reservada com Ryubi, revelou um sonho antigo: ter um filho com ele. Porém, antes disso, queria ver a guerra chegar ao fim. Não desejava que uma nova vida viesse ao mundo em meio ao caos que marcou a deles. Quando os inimigos finalmente chegaram, Jane e Ryubi enfrentaram Garui, um guerreiro de força bruta surreal. Eles foram atingidos primeiro, e apenas um golpe dele pode deixar um guerreiro desorientado pelo restante da luta. Mesmo assim, a batalha permaneceu equilibrada. Não enfrentavam apenas a força de Garui, mas também sua ideologia complexa. Após um confronto longo e exaustivo, encontraram a única brecha possível. Jane aplicou um veneno potente em sua lâmina e na de Ryubi. Bastaram poucas gotas para superar a resistência absurda do Guerreiro das Sombras. Garui caiu, mas o preço foi alto. Os ferimentos e o cansaço extremo tornaram impossível a sobrevivência dos dois. Antes que a vida lhes escapasse, Jane segurou as mãos de Ryubi e, com serenidade, disse que mesmo sem terem tido um filho, a felicidade que viveu ao lado dele já era suficiente. E assim, morreram juntos, de mãos dadas. A história de Jane termina ali, mas seu legado continua vivo em Sora.